Queria convidar você a ler a palavra de Deus, que se encontra no segundo livro de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17, onde a palavra do Senhor diz assim: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali, mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. E então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dEle, como mensageiros de Cristo. É interessante que quando a gente está desanimado, parece que nada valeu a pena. Não é verdade isso? Nada valeu a pena. E aí o Senhor faz o apóstolo Paulo lembrar que ele era o bom perfume do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela vai mostrar para o apóstolo Paulo que apesar de ter uma igreja que estava passando por problemas, apesar de ter lá uma série de divisões, de situações, não importava o que estava acontecendo, porque a vida desse servo de Deus tinha valido a pena. Porque onde quer que a gente passa, a gente deixa as marcas de Deus na vida das pessoas. Se você é um servo do Senhor, às vezes sem saber, você está deixando uma boa marca de Jesus na vida das pessoas. É tão tremendo isso, não é? Porque às vezes a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe a história, e de repente a marca da graça ficou no meio do caminho. Eu tenho encontrado pessoas que eu nunca vi na minha vida, e que falam a respeito disso: olha pastor, Deus usou a sua vida. Você vai dizer: não, você é um pastor. É verdade, eu sou um pastor. Você fala na televisão. É verdade, eu falo na televisão. Mas queridos, isso é graça de Deus que está circulando através da tua vida. E Paulo está falando isso para a gente, está ensinando essa verdade. Na verdade, ele está sendo confrontado pelo Espírito Santo, porque naquela hora, como eu já li aqui a semana passada, ele estava dizendo: estava tudo dando errado. Eu estou aqui dizendo: está tudo dando errado. E aí o Senhor diz assim: não filho, não está dando errado, porque você não sabe aonde o perfume chegou. E aí no verso 15 ele diz assim: porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Diante desta preciosa cena na mente do apóstolo Paulo, Paulo só pode fazer uma coisa: agradecer o privilégio de poder ser perfume, de ser liderado pelo próprio Deus e de participar da sua vitória. Então, se você está abatido, eu vou te dar uma receita milagrosa. Você quer ouvir uma receita milagrosa? Adora a Deus. A Bíblia vai ensinar para a gente que o propósito da nossa existência é ser para a glória de Deus. Deus criou o homem para a sua glória, diz a Bíblia. Esse é o
propósito. Tem muita gente perdida nessa vida, porque o propósito da sua vida não é ser para a glória de Deus. O propósito da sua vida é construir uma casa, o propósito da sua vida é, quem sabe, conseguir um título, o propósito da sua vida é alcançar tal ou qual meta, não é? E quanto mais você for daqueles que trabalham por metas, então os seus propósitos vão estar divididos nas suas metas. Querido, você existe para a glória de Deus. E toda vez que a gente se desvia do propósito da nossa existência, a gente entra em crise. Você já percebeu que às vezes quando você está abatido, angustiado, você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e começa a falar com Deus, e você se derrama na presença dEle, você não sai do quarto da mesma maneira? Sabe por quê? É porque a gente volta à essência daquilo para que fomos criados para a glória de Deus, e ali, na expressão da presença de Deus, nós glorificamos o nome do Senhor, e a nossa vida se preenche de sentido e de objetivo. Nós existimos para a glória de Deus. Paulo está dizendo que a nossa vida é esse sacrifício espiritual, e que onde a gente estiver, a missão de Deus está avançando, desde que nós sejamos fiéis, e permitamos que a manifestação do conhecimento de Cristo venha através de nós, como um aroma doce, que sobe ao trono de Deus e o agrada. E aí, nós nos tornamos o louvor da glória de Deus. E queridos, se há uma paixão que deve consumir o coração de um servo de Deus, é a paixão de ser para o louvor da glória de Deus. Por isso Paulo vai dizer assim, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 9: porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque eu vivo para a glória de Deus, e essa é a verdadeira ambição de um servo de Deus, ser agradável a Ele e viver para o louvor da sua glória. Mas Paulo acrescenta mais uma coisa aqui nesse texto, ainda no verso 15, ele diz assim: porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo, para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Paulo está dizendo uma coisa que é profunda e ao mesmo tempo chocante, porque nós somos o bom perfume de Cristo, e perfume é aroma, é cheiro bom. Mas a Bíblia diz que para alguns é cheiro ruim. E você vai dizer, como? Como é que pode ser cheiro bom e cheiro ruim? Depende da maneira como eu recebo a palavra de Deus na minha vida. Por quê? Porque quando a minha influência ou a sua influência, as bondades de Deus, a resposta do Senhor, elas são transmitidas e você recebe isso como graça de Deus através de pessoas, então ele é um perfume. Mas se o meu coração tiver endurecido, e essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, essa palavra de Deus não for recebida como bênção de Deus na nossa vida, então ela se torna um cheiro ruim. E esse cheiro ruim tem dois aspectos. É cheiro ruim porque você não gosta da palavra de Deus que vai no seu coração. Mas é cheiro ruim porque quando chega lá na presença de Deus, ela representa condenação.
Havia um contraste nesse triunfo romano. Eram os prisioneiros. Tá? Você imagina, né? Os senadores romanos, os incensos, as rosas, a palma de ouro, todo esse negócio. Aí entrava o cortejo dos prisioneiros, milhares de homens e mulheres presos em cadeias de ferro, sem roupa, sujos, cheirando mal, que iam ser vendidos nos mercados como escravos. E Paulo está conectando essa imagem com o dia do juízo final. No dia do juízo final vai acontecer isso. A Bíblia vai nos ensinar que no dia em que Jesus entregar o reino ao Pai, porque a Bíblia diz que Deus entregou o reino na mão do seu Filho, até que o último inimigo seja colocado como estrado debaixo dos seus pés, e aí então Jesus vai devolver o reino ao Pai, e nesse dia vão ser julgados os homens, Satanás e os seus demônios, e nesse dia aqueles que não estiverem no cortejo da vitória, e a Bíblia diz que aqueles que estão no cortejo da vitória é aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que não vão passar pela morte, que não vão passar pela segunda morte, que diz a palavra de Deus, que foram lavados no sangue do Cordeiro, esses se tornaram o bom perfume de Cristo. Mas aqueles que rejeitaram essa graça, que lutaram contra ela, naquele dia, serão destinados àquilo que a gente chama de inferno, que não foi preparado para nós, mas que a gente vai para lá por opção. E aí então, Deus está falando, através do apóstolo Paulo, que toda vez que nós cumprimos a vontade de Deus, e derramamos a bênção de Deus sobre as pessoas, e essa bênção é rejeitada, o bom perfume se torna em mau cheiro, porque ele se torna cheiro de morte. É tão sério isso que Jesus ensinou aos seus discípulos uma coisa estranha. Ele disse assim: vocês vão para uma cidade, quando vocês chegarem naquela cidade, vocês entrem na casa que lhe oferecer hospedagem. Quando você entrar naquela casa, a primeira coisa que você faz é dizer: a paz do Senhor seja convosco. E se essa pessoa for uma pessoa de paz, a paz vai ficar nessa casa, porque você é o emissário da paz. Chega naquela cidade, cura os enfermos, anuncia a vinda do reino de Deus, expulsa os demônios. Mas ele chega no final e diz assim: porém, se uma cidade não os receber, você lembra disso? Sai da cidade, tira a sandália, sacode a poeira do solo daquela cidade e diz assim: olha, a única coisa que sobrou para vocês é o juízo de Deus. O que a Bíblia está ensinando e que Paulo precisava trazer à mente é que não dá tempo da gente ficar desanimado, não, porque a nossa missão é tremendamente urgente, porque é uma missão de vida e de morte. Nós não estamos brincando de religião. Se você está brincando de religião, você não entendeu nada. Brincar de religião é achar que a religião é alguma coisa que a gente vai, cuidar de uma ala especial da nossa vida de vez em quando. Não, queridos, nós estamos falando da coisa que tem a ver com a eternidade. E isso não é brincadeira, porque mesmo sem eu perceber,
quando eu rejeito o perfume de Cristo sobre a minha vida, ele se torna mau cheiro para mim. E é interessante que ele não vai se tornar mau cheiro só na eternidade, mas ele se torna mau cheiro já, porque a gente começa a ter que resistir à palavra de Deus na nossa vida, e cada vez que eu resisto à palavra de Deus na minha vida, eu me irrito com a palavra de Deus, eu fico com raiva da palavra de Deus, eu fico com raiva do mensageiro de Deus, eu fico com raiva do texto que eu li nas Escrituras. Sabe por quê? Porque o meu coração está duro, e quando o meu coração está duro, eu tenho que descobrir razões em mim mesmo, para poder rejeitar a vontade de Deus na minha vida, e então eu fico bravo. Deus já mexeu na tua vida, e você disse: Senhor, aqui eu não quero que o Senhor mexa, não se mete aqui, e aí a gente foge. É interessante, porque o temor do Senhor não nos permite dizer que a gente está com raiva de Deus, porque há um certo temor de Deus na nossa vida, mas a gente faz de conta que aquele pedaço da vida não faz parte da influência divina. Aqui não, Senhor, o Senhor pode fazer qualquer outra coisa, mas aqui não. Mas não funciona assim, porque o Senhor é o dono da minha vida e da sua vida, quer você queira, quer não. Eu posso lutar contra isso, mas um dia eu vou ter que dobrar o meu joelho diante daquele que é o Senhor da glória. E a Bíblia diz que todos aqueles que rejeitaram o Jesus durante essa vida, um dia vão ter que dobrar os seus joelhos e vão ter que confessar com a sua boca: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse dia não vai ser um dia feliz, porque esse dia é dia de juízo. Tem muita gente que não gosta quando a gente prega sobre céu e inferno, porque diz que nesse terceiro, no século 21, na entrada do terceiro milênio, não tem mais lugar para falar sobre céu e inferno. Querido, eu quero dizer para você que não importa quantos anos exista a sociedade humana, a palavra de Deus não vai mudar. Ela continua sendo palavra de Deus, e ela é a base da nossa fé, e ela ensina que esse dia vai acontecer, e é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Há um perfume que é de vida, e há um mau cheiro que é de morte. Quando as pessoas se convertem, é perfume de vida, de salvação, um convite a marchar neste triunfo. Mas quando rejeitam a misericórdia de Deus e o ministério da reconciliação, o perfume vira mau cheiro, pois ele representa a morte. João Calvino disse assim: a força do Evangelho é tal que nunca é pregado em vão, é eficaz levando a vida ou a morte. Aí Paulo vai fazer uma pergunta: então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Ele vai dizer assim: mas quem é capaz de ser ministro de Deus? Quem é capaz de ser perfume de Cristo? Quem é capaz? A resposta natural é: ninguém. Você se acha capaz? Ninguém. Ninguém é capaz. Mas ele vai colocar aqui um componente diferente. Ele vai dizer que apesar de a gente não ser capaz, a gente pode fazer, porque enquanto a gente estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai derramar poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E ele vai dizer em 2 Coríntios 3, versos 5 e 6, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança,
que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Sabe que coisa tremenda? Você é o bom perfume de Cristo, e de repente o Espírito Santo de Deus diz assim: olha, vai lá e abençoa essa vida, e ora por essa pessoa. E você vai encontrar uma situação tão difícil na vida daquela pessoa, e você vai dizer assim: Senhor, eu não tenho capacidade para orar por essa pessoa, eu não tenho capacidade para orar, eu não tenho capacidade de fazer qualquer coisa. Ele diz assim: eu sei, mas você não vai no teu nome, você vai no meu nome. Então vai. E ele diz assim: sabe quem é que está fazendo a obra que faz com que o perfume seja aroma? É o próprio Espírito de Deus que está adiante de nós. E aí você vai orar, e coisas tremendas de Deus vão acontecer, e você vai dizer assim: o que aconteceu aqui? E você vai dizer assim: eu sei, Senhor, que foi o poder do Senhor que aconteceu nesse lugar. Quem é capaz de fazer a obra de Deus? Ninguém. Mas Paulo está ouvindo aqui uma coisa tremenda, e está falando para a gente: eu não sou capaz, ninguém é capaz, mas tudo que eu faço eu quero fazer na autoridade do nome do Senhor Jesus. Queridos, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, lembra disso? Todo mundo queria colocar nele uma armadura, deram para ele uma espada, disseram para ele: olha, aquele é um guerreiro experimentado, você nunca lutou batalha nenhuma. Ele disse: não, já enfrentei aí um leão, um urso. Não, você não entende, é que isso aqui é guerra, você não entende desse negócio, você era pastor de ovelha. E então ele veste a armadura, vai para lá e para cá, dizendo: não, esse negócio não funciona, eu não sei usar mesmo, eu não sou guerreiro mesmo, eu sou pastor. E como é que você vai lutar com ele? Ele pega o cajado, tá? 5 pedrinhas e afunda, que era um tipo de estilingue. E aí quando ele chega, o gigante olha para ele e diz assim: você está achando que eu sou cachorro? E que você vai lutar comigo como você luta com os cachorros aí, quando você está cuidando do rebanho, com os lobos? Eu vou cortar a sua cabeça, eu vou matar você. Ele diz assim: não, você não entendeu. Eu não vim aqui em nome da espada, nem do reino de Israel, eu vim aqui em nome do Senhor dos exércitos. O que Paulo está ensinando para a gente é que quando eu sou o bom perfume de Cristo, eu entro nas batalhas dessa vida na autoridade, no poder e na sabedoria do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu creio que o Senhor está sentado no trono, o Pai e o Filho. A Bíblia diz que o Pai e o Filho estão sentados ao trono, um ao lado do outro. E a Bíblia diz que todo o poder, Jesus disse aos seus discípulos: todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra foram dados pelo Pai nas minhas mãos. Todo o poder foi dado a Jesus. O reino foi dado a Jesus. E é por isso que Jesus disse que nós podíamos orar. E ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E sabe o que eu penso quando a gente está orando? Eu não tenho poder, você não tem poder, essa igreja não tem poder, esse lugar não tem poder, mas tem alguém que está sentado no trono. E a gente começa a levantar o nosso clamor. E o nosso clamor chega ao céu, com o nosso louvor, com a nossa adoração junto, e nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. E a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 8, que os anjos do Senhor pegam esse perfume, que são os incensos do nosso louvor e da nossa adoração e da nossa oração, e eles começam a levar ao trono do Pai e ao trono do Filho. E de repente a Bíblia diz lá que raios, trovões, representando o poder de Deus, vêm e se manifestam aqui na terra. Eu não tenho nada,
mas eu sei quem tem, o Deus Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus, e a gente busca a face dele. E enquanto a gente está fazendo isso, e enquanto a gente está caminhando por essa terra, enquanto a gente está orando pelas pessoas, enquanto a gente está levando a bênção, enquanto a gente está levando o amor de Deus, enquanto a gente está levando o socorro, enquanto a gente está cuidando de gente, o bom perfume de Cristo se espalha, a misericórdia de Deus se manifesta, os sinais do reino de Deus se manifestam aqui nessa terra. Para quê? Para que pessoas possam ver que há um Deus lá no céu que se importa com eles, e nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. E aí Paulo está dizendo assim: eu não sou como muita gente que faz da pregação um negócio, e ele vai terminar com isso. Porque para mim isso não é um negócio. É como se ele dissesse assim: eu não sou missionário por profissão, eu não sou pregador por profissão, eu sou o que sou por vocação, porque um dia o Senhor me chamou para servir a sua glória. E eu queria dizer para você o seguinte: talvez você não seja um religioso por profissão, mas Deus não te chamou para ser médico por profissão, não te chamou para ser alguém que trabalha num escritório por profissão. Ele chamou você para ser o que você é hoje, para a glória de Deus. E se você não entender isso, sabe, você vai ser um mercenário nessa terra. Mas se você entender isso, onde você for, você vai deixar as marcas da glória de Deus. O reino de Deus vai se manifestar na sua vida de alguma maneira. Algumas pessoas vão receber como um perfume e outras vão odiar. Infelizmente é assim. Alguns para salvação e outros para perdição. Mas nós vamos ser instrumentos da graça de Deus nessa terra. Então por que você está abatido? E o salmista disse exatamente isso, né? Por que está abatido a minha alma? Por quê? Confia em Deus, pois ainda eu o louvarei. É assim a vida do cristão.